estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e problemas com agências de viagens têm deixado muitos consumidores sem poder aproveitar as tão sonhadas férias. Ruby e 123 milhas, duas apenas, deixaram milhares de viajantes em suas casas nos últimos meses e nos meses seguintes, futuros, daqui para frente, né? Pacotes vendidos no formato de promoção não estão sendo cumpridos. Outras agências também entregam problemas a seus clientes. Basta lá dar uma olhada nos cadastros de reclamações oficiais, como o consumidor.gov, que somente no mês de julho registrou 6.287 reclamações ou queixas sobre viagens, turismo e hospedagem, ou seja, é um número muito grande, né? Fora os outros canais que temos, como Procons, Reclame Aqui e muitos outros, né? Procons de todo o país, né? Não só de São Paulo, mas de todo o país. Mas será que o consumidor pode evitar a compra de viagens nas quais ele não vai conseguir viajar? E quem comprou, pagou e não recebeu, tem alguma possibilidade de reaver seu dinheiro? E a frustração de não ter conseguido viajar tem algum preço? Sobre tudo isso, nós vamos conversar com Gabriela Gomes. Ela é especialista em direito do consumidor e líder do núcleo Procon do PG Advogados. A Gabriela está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Obrigado por atender o nosso convite para falar de um assunto que está aí tão latente, né? Oi, Ângela, eu que agradeço aí a oportunidade para a gente falar desse assunto. Ele está latente, aí os consumidores estão preocupados. Quais serão os próximos passos? Me diga uma coisa, dessas duas empresas, a Ruby e 123 milhas, que estão aí na agenda do dia em termos de defesa do consumidor. O consumidor que comprou esses pacotes dessas duas empresas, ele poderia ter evitado esses transtornos que ele está sofrendo? E de que forma ele poderia ter evitado isso? Ângela, é importante a pergunta, né? Eu acho que o consumidor, sempre que ele for adquirir qualquer coisa na internet, principalmente esses pacotes de viagem, principalmente depois de um período de pandemia em que está todo mundo, né, querendo viajar, querendo sair de casa, é importante que o consumidor, quando ele vá fazer a compra, ele primeiro verifique qual é a procedência dessa viagem. Então, se estiver muito barato, tem que dar uma desconfiada, tem que dar uma olhada na internet para ver se esse preço está compatível com o do mercado, porque não existe nada milagroso e tão barato que a gente não consiga, não tenha nenhum tipo de problema, né? Acho que como consumidora também a gente tem que ficar sempre atento a isso. Uhum. E um outro ponto que eu acho que é muito importante para os consumidores, como você disse há pouco, existem algumas plataformas de consumidor que eles podem olhar para se resguardar. Então, poxa, será que essa empresa ela é idônea? Será que de fato essa empresa a gente pode contar com ela? Então a gente tem aí o Proconsumidor, consumidor.gov, Reclame Aqui, o próprio Procon São Paulo, ele tem uma listagem grande ali de quais são as empresas. Me recordo que desde a época da Black Friday, né? Black Friday é um grande boom de vendas que a gente tem, e o Procon São Paulo, ele criou uma listagem das empresas que os consumidores devem tomar cuidado, quais são os sites. Então, assim, para o consumidor que vai fazer qualquer tipo de aquisição, seja em Black Friday ou não, é importante que ele olhe, primeiro, como é que as empresas estão se portando, né? Como é que elas estão resolvendo esses problemas, porque a gente sabe, né, Angela, problemas haverão, né? O que importa é como as empresas se posicionam para conseguir mitigar esses riscos. O que elas têm feito e aí qual que é a assessoria que elas têm usado para tentar mitigar e conseguir minimizar ali os problemas para o consumidor final. Tá, mas a gente entra lá nessas plataformas, pegando aí como exemplo da Ruby da 123 milha, até o problema estourar, tá tudo bonitinho, e aí eu contrato. Sim, faz Disso, sentido. disso não tem como a gente escapar, né? É que acho que, infelizmente, eu acho que principalmente agora da 123 milhas está sendo uma fatalidade até mesmo para a própria empresa, né? A gente vê aí algumas notícias da própria 123, ela está tentando ser o mais clara possível com os consumidores e que ela demonstra que só um percentual dessas vendas, né, que é o percentual da linha promo mesmo, que eles não estão conseguindo de fato cumprir. Todas as outras me parece que está andando de forma correta. Mas concordo, o consumidor ali foi surpreendido quando do cancelamento dessas viagens, de não poder viajar. Parte boa é que eles, pelo menos a empresa está tentando deixar, né,
se é que eu posso falar que é a parte boa, né, Ângela, mas as É, empresas a 1, 2, 3 milhas me parece que está tentando minimizar os riscos, então fornecendo vouchers, tentando de alguma forma fazer com que o consumidor não seja tão lesado ali, frente ao que o que eles estão passando. mas assim, falando em riscos, né? Está sendo muito questionado a forma com que ele está dando esses vouchers, tem uma série de questões aí que estão sendo discutidas pelos órgãos de defesa do consumidor, mas aí eu fico pensando, por exemplo, eu vi o caso de uma moça que tinha comprado passagem para casar num determinado lugar, toda a família comprou as passagens também, não vai poder ter casamento, ninguém vai conseguir ir. É, como? Isso tem algum preço? Isso tem É, algum valor? Como fica isso para o consumidor? é difícil precificar, né, Ângela, Com certeza. é difícil, principalmente quando a gente fala de sonhos, como é o casamento, como é uma viagem, todo o planejamento para que isso aconteça. Olhando para o lado do consumidor, eu acho que precisa tentar minimizar os riscos, né, tentar reaver ou o dinheiro ou a passagem de alguma forma, que eu acho que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas opções e que o consumidor ele pode ficar de olho e ver o que efetivamente cabe dentro da, né, da rotina dele, como é que ele vai se estruturar depois desse problema. E com relação a esses outros pontos, aí, infelizmente, eu acho que daí a gente pode partir para uma outra área, que é a área de perdas e danos, em que vai ser quantificado talvez por um juiz ou a própria empresa, não sei se ela vai estar aberta a fazer essa negociação extrajudicial. Mas, infelizmente, por ser muito rápido, né? Pensa, para os próximos meses já que essas passagens foram canceladas. Então, esse time talvez possa afetar ali um pouquinho mais os consumidores de fato. Tá? O risco, a gente está falando aí de compras de passagens, de pacotes, né? Com preços bem abaixo do mercado, quer dizer, justamente esse promocional que eles colocam. Uhum. O consumidor está consciente de que ele está comprando um pacote que é bem mais barato no mercado, ou seja, ele está se colocando em risco. Ele tem que assumir esse risco também, ou isso não caberia pela legislação consumidor? A empresa, uma vez que ela forneceu e que ela vendeu, ela tem que cumprir. Primeiro acho que um ponto importante que você trouxe sobre as cláusulas que estão no contrato, a gente estava até falando há pouco ali nos bastidores, né, Angela, sobre como é que é o contrato, se os consumidores de fato leem. É importante que eles leiam, que eles tenham ciência do contrato e que minimamente olhem para aquelas cláusulas ali que podem ter algum risco para eles. Quando a gente fala de multa, cancelamento, como é que cada empresa ela vai atuar para cada tipo de cancelamento. E principalmente quando a gente fala dessa linha promocional, que ela é bem mais barata. Então, o consumidor ele tem que ficar de olho nessas cláusulas que traz né, que a própria empresa traz para os consumidores. E o Código de Defesa ali, ele também tenta respaldar para que o consumidor não seja prejudicado. Então, quando a gente olha para o código, o próprio artigo 35, quando ele fala que a empresa vai ter que cumprir, né, ela vai ter que cumprir com a oferta que foi dada, ela vai ter que ela vai ter que de fato cumprir com aquilo que concordou com o cliente. Então, acredito que o código vá conseguir ajudar ali os consumidores nesse momento. Quando a gente fala em compra de pacotes ou de passagens aéreas em promocional, me corrija se eu estou errada, mas há alguma resolução, alguma é, é, resolução mesmo, acho que é resolução, dizendo que o consumidor que desistir, que não apareceu, que quiser cancelar, ele não tem direito à devolução do dinheiro. Isso é verdade? Consta dentro do contrato, né? No contrato normalmente tem uma cláusula lá que fala sobre a parte promocional. A gente vê isso tanto em passagens aéreas, a gente vê em hotel, né? Quando a gente não consegue Uhum. fazer esse tipo de cancelamento. É uma prática comum ali que as empresas fazem. Tá, mas isso ele pode discutir. Acho que é uma boa discussão, viu, Ângela? É uma boa discussão, tá. Uhum. Você colocou aí, agora há pouco, que ler o contrato. Ler o contrato seria uma das obrigações do consumidor na hora que ele está comprando isso. Mas esse contrato geralmente não está ali à disposição dele, isso está sempre na internet. Geralmente é contrato por adesão, né? Que já vem todas as cláusulas iguais para todo mundo. E ele assina e depois ele vai ler quando ele tiver problema para ver o que é. Esse é o comportamento do brasileiro, né? Com relação a a comprar alguma coisa. Ele lê o contrato só na hora que ele vê, que ele enxerga o problema. Como que ele deve se pautar, até porque as empresas empurram na hora. Não, depois você lê, depois você lê, depois você lê. Se ele dizer não,
Olha, deixa, eu vou ler, depois eu volto. Ele pode perder, entre aspas, aquela condição que eles estão oferecendo. O que que dá para fazer? E o que que ele pode fazer num momento como esse? É, acho que é importante a gente precisa começar a trazer para o brasileiro a necessidade da gente ler aquilo que a gente está assinando, né. Então, a gente ter contato com o contrato para ver quais são as cláusulas, o que que a gente pode ser respaldado ou não. Mas, de novo, o consumidor ele pode ser respaldado pelo Código de Defesa. Então, se alguma cláusula ele entender que é uma cláusula ali dentro do contrato de adesão, que ele não pode discutir, que é o que você me trouxe há pouco, elas podem ser discutidas judicialmente depois. Então, Ah. a ideia é que a gente não precise chegar nesse ponto, né, que a gente pretende que as empresas elas tenham ali um conhecimento e pautem por manter esse organismo, né, porque pensa, para as empresas é importante ter o consumidor, para o consumidor é importante ter empresa, então a gente pensa ali de um contrato que seja fair para ambas as partes, e caso aconteça alguma cláusula ali que de fato ele não concorde ou que está muito fora da realidade, aí sim ele pode procurar o judiciário para poder discutir aquela cláusula e pedir então para que o juiz ele, né, veja qual que é a melhor forma ali de resolução daquele conflito. Lembrando que assim, né, ô Ângela, toda forma quando a gente fala, principalmente aqui no escritório, em que a gente atua com as empresas, é importante quando a gente olha para essas relações de consumo, o consumidor sempre tentar buscar as empresas para tentar resolver isso de uma forma administrativa, porque as empresas elas estão normalmente abertas a esse tipo de discussão. Então até para não virar porque é muito custoso, até mesmo para o consumidor, né, é custoso levar esse assunto para o judiciário, demorar anos, às vezes discutir, resolver alguma cláusula, que talvez administrativamente a empresa consiga ali, né, olhar com outros olhos e resolver aquele problema. Mas esse administrativamente, ele precisaria de um advogado ou basta ele usar esses canais de oficiais de demandas de consumidores? Não, quando a gente fala em administrativo, é para o consumidor mesmo tentar ligar, sabe. A gente percebe as empresas hoje com tantas, são os multicanais, né, a multicanalidade de atendimento, então buscar as empresas hoje buscam WhatsApp, e-mail, alguma forma de tentar resolver só com a empresa, se não conseguir, aí sim, busca ali os órgãos de defesa do consumidor, que vai ter alguém intermediando, né, que é normalmente o Procon, faz esse trabalho ali de forma exemplar, tentando, harmonizar as relações mesmo, acho que essa talvez seja a palavra, harmonizar as relações de consumo, para que o consumidor fique bem e a empresa também seja ali, né, consiga dar o respaldo para o consumidor. É, pela experiência que eu tenho, e tantas e tantas e tantas demandas que chegam para mim aqui, eu não acredito muito não que as empresas ir direto na empresa pode resolver, não. Eu tenho o meu pezinho atrás com relação a isso, e não só com relação a às pessoas que me procuram, mas também com relação eu que sou consumidora também, né, e que eu vou por todos os canais normais para conseguir resolver, até para ver como que está funcionando, então eu fico com o pé atrás. Agora, dentro dessas questões toda que você colocou, o que a gente, destaca, que dá para a gente destacar, e o consumidor não, e o Código de Defesa do Consumidor também diz isso, é que o consumidor é vulnerável em toda relação de consumo, né. E aí, Uhum. quando a gente fala numa compra de uma passagem aérea, por exemplo, não promocional, ou de um pacote de viagem não promocional, se eu compro e eu acabo cancelando, eu tenho que pagar multa para a empresa. Se a empresa cancela, para eu conseguir receber alguma coisa, eu tenho toda uma dificuldade, né. Como fazer para que isso mude? Nossa, eu escrevo sobre relações de consumos aí há 30 anos, eu vejo, meu, essa coisa não muda nunca. É, a gente fala bastante de hipossuficiência do consumidor, né, não dá para comparar o consumidor com uma empresa do tamanho da 1, 2, 3, por exemplo, né. Tem algumas cláusulas que a gente acaba usando aqui, quando a gente fala de cancelamento, por exemplo, a resolução 400 da ANAC, ela fala sobre a possibilidade de cancelamento até 7 dias antes da viagem, sem nenhum custo, para ele poder minimamente reagendar essa viagem. É importante, de novo, ô Ângela, que a gente consiga ver dentro da cláusula ali o que que cada empresa está usando, qual é que é a cláusula que cada uma delas está se apoiando para mitigar esses problemas. Mas quando isso acontece, o que que o consumidor tem que fazer, né? Poxa, não conseguiu viajar, aplicou multa, ou a empresa cancelou e não tem multa. Acho que tentar pensar numa harmonização de novo. Eu entendo quando você me fala que, não, esses canais não funcionam. Eu acho que a gente
depois do período de pandemia, principalmente para essas áreas de turismo, aviação, foi uma área que foi uma parcela ali que sofreu muito, né, com a pandemia. E eu acho que essas empresas elas começaram a criar, né, algumas formas de tentar absorver essas reclamações e mitigá-las, tentar resolver. Então, abrindo outros canais, é excelente, atende da primeira. Concordo com você que às vezes acaba sendo um pouco falho, mas muito melhor do que a gente tinha lá atrás, né? Então, a gente tenta minimizar esses riscos, minimizar ali todo o prejuízo para o consumidor, porque, de novo, eu entendo que, mesmo como consumidor, eu entendo que para a empresa é importante ter o consumidor, porque nada adianta, né? Ter uma baita empresa, mas não consigo vender. Então, eu acho que é importante que a empresa também consiga olhar para o consumidor como uma parte ali, né? Como uma parcela ali do seu negócio. Tá. Agora, me dá umas. Você falou, já deu algumas dicas aí de buscar uma solução administrativamente ou pelos órgãos de defesa do consumidor, não conseguindo nenhum desse caminho. Qual é o próximo passo que o consumidor deve tomar? Então a gente sempre, esse sempre vai ser o caminho, né, que a gente orienta. Então, buscar a empresa de forma administrativa, não conseguiu, busca o órgão de defesa do consumidor, ele também está ali para conseguir ajudar os consumidores, né, e tentar harmonizar. Não conseguiu de nenhuma forma, aí a gente pode entrar ou pelo juizado especial cível, né, que são demandas de baixa complexidade, ali um valor até 40 salários mínimos, ou se a gente falar em perdas e danos num valor um pouco maior, aí ele vai precisar de um advogado para ingressar com uma ação judicial já na justiça comum, né, para tentar reaver os valores ou que faça com que a empresa de fato cumpra com a oferta. Existem alguns sites que vendem a ideia de, olha, eu compro o teu problema com a companhia aérea, te pago antecipado e levo isso para a solução e depois eu resolvo lá com a companhia, mas você já recebeu o teu dinheiro. Vale a pena o consumidor entrar nesses processos? Eu fico com o pé atrás com isso Eu também. também, viu, Ângela? Também tem um pé atrás, porque como é que ele compra uma futura decisão de uma ação, né? Acho que não tem como a gente falar sobre isso. Minimamente, ou ele sabe que ele já vai ter uma resolução, uma sentença positiva para ele, e ele compra com valor muito baixo. Eu, de fato, tenho um pé muito atrás ali, como comprar o direito de ingressar com uma ação. Eu, né, se eu pudesse falar para os consumidores, eu diria, se você entende que você tem de fato direito, que você não teve seu respaldo necessário já em sede administrativa, busque você o seu direito. Então, vá no juizado. Então, não tem, não posso contratar um advogado, mas, poxa, o juizado especial, ele tem a possibilidade de fazer o atendimento ali de balcão, sem a necessidade de um advogado de fato para fase instrutória. Então, é importante que o consumidor, ele busque ele, né, o seu próprio direito e não entre nessa de achar que tem uma vantagem em vender esses direitos. No final das contas, isso nunca dá certo, né, Ângela? A gente sabe ali que no final, quem acaba sendo prejudicado de novo é o consumidor. Mas aí a gente tem dois fatores aí que a gente tem que considerar, né? O imediatismo, ou seja, vou receber pouco, mas já vou receber agora, ao passo que se eu entrar com processo na justiça, eu vou ter custos, né? E isso pode demorar, sei lá, meses, anos, Anos. né? E aí você tem que balancear isso também, ele acaba decidindo nesse balanço o que compensa mais para ele naquele momento, né? É verdade. Tem esse ponto do imediatismo, da necessidade de resolução rápida e de ter o dinheiro, né? Que eu acho que Não esse é é o nem ponto que resolução, é de talvez. ter o dinheiro, né? Para ele essa é a resolução, de ter a devolução do dinheiro, né? Exato, é. É difícil a gente conseguir mitigar tudo isso também, né, a gente coibir que isso aconteça, porque na verdade o consumidor ele quer ter a solução, né, ele quer ter o dinheiro de volta para minimamente comprar uma outra passagem ou seguir ali com o A sonho vida dele. da vida dele, exato. Uhum. Então, eu tiro aqui desse bate-papo nosso aqui que o consumidor, na hora dele comprar uma passagem aérea ou comprar um pacote de viagem, a primeira coisa que ele tem que saber, e que ele tem que ver, é promocional? Olha bem isso, porque há coisinhas aí no meio, né? Segunda coisa, leia o contrato antes de assinar ou de fechar qualquer negócio. Terceiro item, se deu algum problema aí no caminho, não recebi, não entregaram, a empresa cometeu algum problema, busque
primeiro administrativamente essa solução, caso contrário, órgãos de defesa do consumidor e, por fim, a justiça. É isso. É esse o passo a passo que ele deve seguir. É isso, Ângela, acho que é bem isso. Acho que você resumiu de uma forma exemplar ali esse nosso bate-papo. E, né, ter sorte ali, a gente pretende que toda essa situação se resolva o quanto antes para o consumidor não ser prejudicado e continuar viajando, né? E coisa Uhum. boa que a gente pôde, depois de tanto tempo preso dentro de casa, a gente poder viajar. É importante que esses consumidores, de fato, consigam realizar seus sonhos. Então, aí esqueci de um detalhe, desse passo a passo, eu esqueci de um detalhe. Antes de comprar, dá uma olhada nos órgãos de defesa do consumidor para ver como estão as reclamações contra aquela empresa, né? As demandas contra aquela empresa. Mas eu sempre gosto de colocar isso, Gabriela. Olha, não o número de reclamações, mas as soluções. Resolução, exato, Resolução, porque exato. ver se a empresa está disposta, se a empresa é aquela que está disposta realmente a solucionar, se eu entrar num caminho como esse, né? É isso mesmo, porque assim, foi o que a gente falou há pouco, né, Angela? Problemas poderão acontecer e acontecem. Acho que o diferencial vai ser o quão rápido e o quão eficaz essa empresa vai solucionar aquele problema do consumidor. Então, isso tem que ser um diferencial, né? Acho que as assessorias estão aí para poder respaldar essas empresas, essas grandes empresas, de como resolver rápido e manter o seu consumidor ali fiel à sua marca. Eu acho que essa é a grande cereja do bolo, sabe? Eu sonho com o dia que o consumidor, antes de fazer qualquer compra, ele tenha uma educação para o consumo. Da mesma forma que se dissemina tanto educação financeira, né? Não se faz a mesma coisa com a educação para o consumo, que eu vejo que a educação financeira é um dos pontos da educação para o consumo, né? Acho que a gente tem que avançar mais nisso e realmente ensinar o consumidor a consumir, para ele não Exato. sofrer, né? É bem isso, a consumir, os seus direitos, acho que é tudo, né, acho que essa educação ela precisa ser a gente precisa dar um passo nisso, né, há tanto tempo já a gente discutindo, aí o seu canal há quanto tempo ali você falando sobre essa parte, acho que é importante que os consumidores eles tenham essa educação, então tanto financeira, que também acho que é importante, quanto a educação ao consumo. São 2 É, pontos ali, 2 pilares que a gente precisa fazer isso para ontem. sim, sim, porque tem nuances aí na educação, no consumo, que a gente não está prestando atenção, a gente não está lendo o contrato, a gente está deixando o contrato para depois, a gente não está pesquisando de quem que a gente está comprando, né? A gente não É está isso. olhando nada disso. A compra é uma coisa impulsiva, né? Eu vou e compro e depois eu vou ver o que dá, e aí depois o que dá, de repente, é tanta dor de cabeça que não vale a pena. É, e você sabe que depois desse período de pandemia, as pessoas elas foram forçadas a comprar pela internet, né? Então, o número de compras pela internet, o e-commerce aumentou assim num Sim, valor absurdo, as empresas começaram a vender muito mais. Só que aí, né, tudo que é bom também tem uma parcela das pessoas fazendo coisas ruins, né? Então, tem que tomar muito cuidado qual que é o site que você está comprando, o que está comprando, né? Porque quantas vezes, quantas histórias eu escuto de eu achei que era um Tupperware gigante, chegou um Tupperware bem pequenininho, mas poxa, não leu na descrição. Então, eu acho que é sempre muito importante ali ler, tentar entender e principalmente conhecer de qual empresa que a gente está adquirindo esses produtos. Acho que esse é primordial. você sabe que esse é um dos pontos que eu mais recebo aqui de comentários no meu site, né? Comprei e não recebi, né? Porque eu Uhum. comprei ali no Facebook, eu comprei no Instagram, eu comprei, sabe, não sei de quem, e não chegou. Ou chegou, essa semana mesmo um rapaz me mandou aqui assim, comprei um tablet e vieram dois pedregulhos no pacote. Meu Deus. Mas qual o Então, site que comprou, né? Quando você pergunta, não sabe nem qual que é o site, né? não, ele me manda o nome do site, ele comprou no Instagram, quer dizer, não é nem site, é Instagram, ele comprou via Instagram, Meu e Deus. aí, sabe, não tem nem como você. Fui lá na lista do evita esses sites do Procon para ver, nem o nome lá existe, quer dizer, golpistas que vão criando um atrás do outro e vão vendendo, e tem um mercado fértil, né? Uhum. Infelizmente, eles têm um mercado fértil, né? O brasileiro Tem. cai, né? O brasileiro compra, principalmente falando assim de novo de promoção, né? Poxa, mas aqui está Sim. muito mais barato, né? E aí está Exato, mais tá muito, barato. vou comprar. E às vezes nem precisa, né, Angela? Compra Né? só porque tá barato. Ah, é uma pena. Eu sofro com ele, sabe? Eu sofro bastante, mas tento trabalhar para que, né? Vamos Sim, melhorar isso.
né? Vamos pensar, É. vamos fazer alguma coisa. E dentro de tudo isso, Gabriela, você ajudou muito hoje com as tuas considerações para falar sobre essa questão dos pacotes de viagem. Te agradeço muito por participar aqui do programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui. A gente podia ficar horas, né, Ângela? Uhum. Eu que te agradeço aí a oportunidade de a gente falar e estou super à disposição para a gente voltar a bater o papo sobre consumidor. Também é uma área que eu gosto bastante e a gente pode ali ficar horas conversando. Obrigada Aliás, mesmo. aliás, eu tenho uma outra pauta aqui que eu preciso, de repente, talvez você possa até me ajudar bastante. Certificado digital na hora de pedir empréstimo, isso está explodindo. Não sei se você está por dentro desse assunto, mas a gente pode voltar e marcar um dia para conversar sobre isso, porque é muita gente perguntando sobre isso. Vamos, a gente marca então um outro horário para a gente falar um pouquinho sobre isso e tirar as dúvidas dos consumidores. Obrigada, Gabriela. E assim a gente termina o Imagina. programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com Gabriela Gomes, ela é especialista em direito do consumidor e líder do núcleo Procon do PG Advogados. E o nosso papo foi aí sobre viagens, pacotes de viagem, passagens aéreas. Ela deu vários toques para a gente. E a gente volta na próxima semana. Até lá!